Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Sou eu. Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva ao vivo na sua rádio UFSCar 95,3, também pelo aplicativo da Rádio UFSCar e também pelo Facebook da Rádio UFSCar, pelo Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/Onda Esportiva. O meu boa noite, as minhas boas-vindas a você que nos acompanha pela live de vídeo. Hoje você deve ter percebido que nós temos um convidado especial, daqui a pouco a gente vai falar com ele, a gente vai chamar esse convidado especialíssimo, mas antes eu vou apresentar aqueles que estão aqui toda quarta-feira fazendo o programa comigo. Eu sou o PG e eu vou chamar agora o Glauco Keller. Glauco Keller. Boa noite, PG, boa noite, Marião, boa noite, amigos ouvintes, boa noite a você que está curtindo o Onda Esportiva, boa noite ao Fábio Carilli, né? Essa foi boa. E boa noite especial a esse convidado que daqui a pouco vai falar aqui com a gente, vai acrescentar muito a esse programa. Figurinha fácil na Rádio UFSCar, figurinha fácil na UFSCar, figurinha fácil no Esporte São Carlense. Daqui a pouco ele fala boa noite a você. É isso aí, quem tá com a gente também, ele, a voz rouca, mais marcante do rádio do interior de São Paulo, Marião Pontieri. Marião Pontieri. Boa noite, PG, boa noite, Cebola, nosso convidado, boa noite, Glaucão, Cris, Henrique. Pequeno delay, um prazer estar aqui novamente. Sim, bem lembrado, Glauco, boa noite, Carilli, antes que ele se chateie com a situação. Tadinho, vocês estão pegando, vocês da imprensa estão pegando muito no pé dele, a gente tá correspondendo ao que ele pediu, só isso. Boa noite a todos, queridos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Temos aí muitos quadros interessantes para a noite de hoje e promessa de polêmica. Muito bem, muito bem. Quero também dar as boas-vindas, meu boa noite ao Cristiano Amaral, que faz a técnica de áudio. Quero dar meu boa noite ao Henrique, que faz a técnica de vídeo, os dois ali atentos. Atenção total para garantir que esse programa chegue tinindo para você, caro ouvinte. Você que acompanha na programação da Rádio UFSCar 95,3, você que está acostumado a acompanhar a rádio pelo aplicativo em qualquer lugar desse mundão, e você que nos acompanha pela live, mandar alguns abraços iniciais já aqui. Abraço pro Nivaldo Morel, meu sogrão, grande abraço, Nivaldo, assistindo ao programa direto da cidade de Salto, ele não perde um programa. Abraço também pro João Pedro, pro Renan, abração Renan, da torcida Sanca Loucos. Renan, fique ligado aí, porque daqui a pouco tem o presidente Carlos Antunes ao vivo com a gente para falar muito aqui, conversar com a gente sobre o jogo de sábado, sobre a polêmica também que envolveu o São Carlos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre ela. Manda um abraço também pro Pedro Zanon, que ganhou o álbum da Copa, né, no nosso sorteio. Parabéns, Pedrão, tá acompanhando a gente. E o Lucas Risse, por onde andará Lucas Risse, Marião Pontieri? Lucas Risse precisou dar uma conferida a pedido da Rádio UFSCar, na verdade. Ele foi conferir de perto o Ucranianão, o campeonato. Ele acompanha. Pegando fogo. Ele acompanha, ele está na Ucrânia nesse momento. Tá pegando fogo. Pegando fogo no momento, o campeonato. Muito bem. Ele tá lá acompanhando, vai mandar notícia. E meu paizão entrou aqui, beijão, seu Adilson Bombonato. Esse é figura, hein? Esse é fera. É um mito. Esse é um mito. Adilson. Esse é meu ídolo. E agora, sem mais delongas, sem perder tempo, eu quero chamar ele, que é
uma das minhas referências aqui no curso de letras da UFSCar. Quando eu entrei, esse cara... Tá bem de referência. Tô bem de referência. referência. Esse cara, quando eu entrei, Tá bem ferrado. ele já era um dinossauro, não Tiranossauro Rex aqui na UFSCar. O cara que me acolheu, que abriu as portas da universidade pra mim, que me deu várias dicas. Henrique, o Cebola. Tudo bem, Henrique? Boa noite, PG. É emocionante ouvir esse tipo de apresentação, né? Marião Pontieri, meu bicho também. Eu também. Glauco Keller, Vilas Boas. Fomos companheiros de time lá no Durcinéia. Cristiano Henrique, companheiros aqui da rádio, meu xará Henrique. Muito boa noite a todos. É um prazer participar do Onda Esportiva. Espero colaborar com vocês aqui. Não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre qualquer assunto, mas tô aqui com muito prazer aqui para comungar desse programa tão legal. Muito bem, valeu, Henrique Cebola. Ele que apresenta toda segunda-feira à noite o programa Memória do Esporte. Eu recomendo demais. Você que ainda não assistiu, não ouviu, melhor dizendo, nenhum programa Memória do Esporte, entre lá, né? Baixe o aplicativo da rádio e ouça um dos podcasts que você não vai se arrepender. Você tá numa leva de homenagens às seleções da Copa, é isso? Nesse primeiro semestre, o que eu fiz? Os primeiros programas são sobre... Cada programa é sobre um grupo da Copa, tirando o cabeça de chave. Os campeões, a partir agora de maio, vão ter cada um, não um programa específico. Os países que só tem um título, eu agrupei em um programa só. Então, Espanha e França num programa. Só Inglaterra, porque daí a história do futebol inglês, ela merece um programa só para ela. E aí, um programa para cada time. E aí, quando chegar na Copa do Mundo, aí a gente vai fazer aquele mexidão do Onda Esportivo. Trabalharemos juntos na Copa para fazer a melhor cobertura da Copa do Mundo da Rússia aqui pela Rádio UFSCar, a melhor cobertura aqui da cidade. Do Brasil. Do Brasil. Melhor cobertura do Brasil. Agora eu gostei. Agora eu vi vantagem. Muito bem. Falando em ver vantagem, vamos dar início à pauta. Esse gancho totalmente gratuito. Não entendi por que eu fiz, mas... Já foi melhor de gancho. Já foi melhor. Você também que quer mandar um zap, mandar um WhatsApp aqui pra Rádio UFSCar, participar pelo telefone também, é só mandar 16 99122 0901. 16 é o prefixo 99122 0901. Você manda seu WhatsApp, manda seu áudio se você quiser. Não pode ser gemidão. Você não pode mandar. Você não pode mandar o gemidão. A galera que cai. Se mandar gemidão, a galera cai e aí complica a nossa vida. Sai um gemidão desse, né, Glauco? No ar, imagina. Perigoso. Cai até a rádio, acho. Cai até a rádio. Você não sabe o que é mandar, né? Não, eu não faço isso, viu, cara? Você é um cara de família. Nunca faz. Não mando. O Glauco manda no grupo que tem a sogra dele. Só pra você ter uma. Só pra ter uma noção. Ele manda e tem gente aqui que manda pro pai no meio de uma reunião em família. Sensacional. Ainda acusa que o diga seu adeus. Sensacional. Beijão, paizão. Pô, meu pai deve estar dando risada agora. Ele sabe do que a gente tá falando. Mandar um abraço também pro Marcelo Henrique Maestrelli, chegando aqui na transmissão. Morrinho. Isso, grande Morrinho. Grande abraço, Morrinho. Mandar um abraço pra Deise também. O Virgílio, transmissão bombando. Virgílio Virga Neto, narrador de rugby, jornalista, especialista em relações internacionais. Acompanha a página dele, Virgílio Neto Virga, que ele é sensacional. Um cara que, pra memória do esporte, pro esporte em geral, torcedor do 15 de Jaú. Torcedor do 15, só do 15. Que legal. É um cara fantástico. Eu vou indicar depois o canal dele. Tem muita coisa dele que eu falo no Memória do Esporte, porque ele pra mim é uma referência no esporte. Acompanhá-la-emos. Devem. Gostou dessa mesóclise? Mesóclise. Muito bem. Nas horas vagas eu sou professor de português. É verdade? Sou. Não sabia. E o Virga foi um grande jogador de rugby também. Muito bem. Vamos dar início agora sim à pauta. Você que acompanha a Onda Esportiva já sabe que a gente dá preferência nesse começo de programa para a pauta regional. E a pauta regional tá quente, né? O futebol da região tá muito quente. O São Carlos Futebol Clube conseguiu a classificação de maneira dramática no último domingo
foi jogar lá em Rio Claro contra o Velo, segurou o empate em 0-0 e se classificou porque a equipe do Rio Preto venceu de virada a equipe do São Bernardo, e aí tanto São Carlos quanto o Velo se classificaram. São Carlos joga pelas quartas de final contra a equipe da Portuguesa Santista, primeiro jogo em casa, neste sábado às 11 da manhã, e o jogo da volta no outro domingo, né, do domingo pós-Páscoa, às 10 da manhã, lá na Baixada Santista. No regulamento do campeonato, o empate na soma dos 2 jogos é do melhor time na primeira fase. Então, por exemplo, se o São Carlos vencer o primeiro jogo no Luizão por 1-0 e perder por 1-0 o jogo na Baixada Santista, Portuguesa Santista classificada. Não tem gol fora e também não tem disputa de pênaltis. Aliás, um regulamento que muito me agrada. Agrada a vocês também? Agrada sim. Beneficiar os melhores colocados? Dessa maneira. Não acho que é um benefício muito gritante. Acho que é um benefício justo. Acho bem legal. É uma vantagem que foi adquirida em campo. Isso também. Exato. Eu gosto de pênaltis quando o meu clube não tá envolvido. União São João. No caso do União São João, ele não se envolve já mais há algum tempo, não se envolve em disputas de pênaltis. Nenhuma, né? Nem de para o ímpar. Nem de para o ímpar, né? Daqui a pouco o Henrique Cebola vai falar dos pênaltis de ontem. Demorou pra dormir, né? 3 horas da manhã. É complicado, cabeça inchada. Hoje nós aqui também poderemos dormir com a cabeça inchada, né? O União tá disputando o campeonato de boccia. Não, e o 15 joga só no sábado, então eu tenho mais uns dias de descanso. Exatamente. Então, São Carlos, olha só, jogo importantíssimo no Luizão. Compareça, torcedor, no estádio, né? Às 11 da manhã no sábado, pra ver esse jogão de bola, né? Quem sabe a gente consegue colocar 1.000, né? 1.000 torcedores. A média tem sido de 300 torcedores, né? No Luizão, né? Na primeira fase. Quem sabe os torcedores não se animam. Sabadão de manhã. Os outros jogos das quartas de final acontecerão também no sábado, só que às 7 da noite. O jogo do São Carlos não será às 7 da noite por uma exigência da TV que irá transmitir. Os outros jogos então às 7, né? Velo e Capivariano, grande jogo, né? Jogo bom, 2 equipes que fizeram uma boa primeira fase. Noroeste Atibaia, esse na minha opinião é o melhor jogo dessas quartas de final, né? O Noroeste chegou a liderar a competição no começo, o Atibaia chegou a liderar a competição, então 2 equipes que chegaram a liderar e se enfrentam agora nas quartas de final, a vantagem do confronto pro Atibaia, que foi mais regular. E às 7 da noite, a equipe do Barretos recebe a equipe do Desportivo Brasil. Então, bons jogos, né? Jogos, aliás, vou colocar vocês na conversa, que poderiam ser jogos de Série 2 todos, né? Talvez, ou Série 1, pensando aí no Noroeste, Santista, que já visitou a Portuguesa Santista, o próprio Capivariano, né? Que né, andou disputando. O que vocês acham disso? O Noroeste mais do que todo mundo, né? Ficou tanto tempo na primeira divisão. E deu trabalho na primeira divisão. Deu muito divisão. trabalho, era um time difícil lá. O que acabou matando o Noroeste foi uma oposição burra lá de Bauru. A família do Damião Garcia, que sempre... Até o Paulo Garcia foi candidato a presidente do Corinthians, dono da Calunga, né? Sim, exatamente. Patrocinou um tempão. E começaram a inventar mentiras sobre o Noroeste lá. Damião Garcia era um apaixonado pelo clube, começaram a falar um monte de besteira, ele pegou e tirou o time de campo. O time da primeira divisão caiu pra quarta, assim, na escadinha. A cidade tem um mecenas, tem alguém que sustenta o time na primeira divisão e a população ainda consegue falar mal num futebol do interior tão destruído como tá o nosso. Muito bem. Glauco Keller, a perspectiva do São Carlos aí no prosseguimento do Campeonato Paulista Série 3. São Carlos que passou, como a gente diz lá em Araras, cascarça na mão, né? No último domingo, mas está classificado, o que importa é isso. Se envolveu numa polêmica, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa polêmica, mas na sua visão aí a perspectiva do São Carlos. Mata-mata, PG. Mata-mata, o São Carlos tem boas chances. A gente destacou ao longo dos programas, né, que a gente fez aqui, falou do São Carlos no Onda Esportiva e também das transmissões, da igualdade que existe entre as equipes, né? Uma equipe ou outra se destaca com um jogador ou outro, mas o São Carlos não perde, não deve nada a ninguém. No último final de semana a gente fez o jogo Velo Clube e São Carlos, e o São Carlos me pareceu, e eu até comentei na transmissão, faltar um pouco de intensidade, precisando ganhar o jogo. O time prega rápido, cara. 30 minutos no primeiro tempo. Tá certo que o jogo foi às 10 da manhã, muito calor na cidade de Rio Claro, tanto que houve 2 paradas para hidratação, mas eu senti o time
um pouco cansado, o time com dificuldade. Talvez não seja mau trabalho da preparação física, talvez seja característica dos jogadores, né? Às vezes você tem jogadores que não conseguem emitir intensidade no jogo. Agora, no próximo final de semana vai ter de colocar intensidade, é o jogo para ganhar. Precisa fazer pelo menos, a meu ver, um 2-0 para forçar a Portuguesa Santista sair, vir jogar para cima do São Carlos no jogo de volta e, consequentemente, aí o São Carlos tem alguns jogadores que conseguem puxar bem o contra-ataque. O Gustavo Henrique, o Marcelinho, o Maranhão. Então, de repente, fazer um gol lá vai ser de suma importância. Agora, mais uma vez, a gente clama o torcedor para estar presente. O São Carlos conseguiu a primeira grande vitória que se mantém na Série A3, num campeonato em que 6 equipes são rebaixadas, e agora está brigando para ficar entre os 4, depois conseguir eventualmente o acesso para a Série A2. Que o torcedor esteja lá no final de semana, prestigie a equipe e que o São Carlos consiga fazer aí talvez um 2-0 para jogar um pouquinho mais folgado no jogo de volta. Marião Pontieri levar um resultado adverso para o estádio Eurico Mursa em Santos não é bom negócio. Eu penso, PG, que esses jogos de ida de um mata-mata, eles são sempre fundamentais. Você prefere que seu time jogue o primeiro em casa ou o segundo em casa? Eu prefiro que meu time jogue o primeiro em casa. De verdade, porque eu penso o seguinte: você buscar um resultado é muito mais difícil do que você construir um resultado. Então, se você, por exemplo, como o Glauco pensou e você também citou um 1-0, se faz 1-0 aqui e ele tranca o time na volta, digamos assim, ainda que esteja em casa, o adversário vai ter que dar um jeito de passar aquela retranca, e não é fácil, porque é bola pra fora e fecha ali a casinha e acabou. Fazendo um gancho com o próximo assunto, então, o São Paulo tá classificado. Não digo que tá classificado, eu digo que é difícil você, por exemplo, imagina o São Paulo na condição nesse momento, né, na condição do São Carlos. Porque o São Carlos, digamos que o São Carlos faça 1-0 aqui e vá manter o resultado lá. A Portuguesa Santista, ela vai ter que ir pro ataque, porque ela precisa de 2 gols, né? No caso aí um gol, mas no caso do São Paulo vai ser, o Corinthians vai ter que buscar 2 gols. Mas no caso, se ele tiver que abrir para fazer 2 gols, ele vai abrir, o time vai estar retrancado e é aquela questão de um contra-ataque, entendeu? Uma bola, né? Jogar por uma bola. É jogar por uma bola. Então você vai com o resultado, joga em casa, faz esse 1-0, joga na retranca no jogo de volta, o que não é difícil mesmo estando no campo do adversário. Vai enrolando o jogo, quando ele começa a entrar em desespero, o time vem pra cima, o time da casa, e aí você vai lá, encaixa o contra-ataque e tá ganhando o jogo. Marião, seu destaque do São Carlos na primeira fase? O jogador, você fala? Pra mim o destaque foi o Gustavo. Eu achei ele um excelente centroavante, goleador, ele tem tino pro negócio. Eu acho que oscilou um pouco, o time inclusive caiu muito de produção quando ele esteve fora. Lesão, né? Por lesão. E eu destacaria sem dúvida nenhuma o Gustavo. Concordo. Glauco, pra você. Eu creio que também. O Gustavo Henrique, embora coletivamente o time se defenda bem, né? Mostrou isso no jogo contra o Velo. O Velo Clube só chutou de fora da área, não conseguiu Duas bolas na trave, cara. 2 bolas na trave, mas sempre de fora da área, né? Mas individualmente acho que o Gustavo Henrique, eu concordo com o Marião. Exatamente. Vou colocar o Henrique na conversa. Vou tomar um chá de gengibre aqui. O pessoal trouxe chá de gengibre hoje. É bom pra garganta. É bacana, um carinho da rádio aí com o pessoal do Onda Esportiva, né? Pra melhorar a voz da galera. Henrique, é importante a presença do torcedor, né? É lógico que tem muitos torcedores na cidade de São Carlos que sentem falta do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio São Carlense, mas, pô, uma cidade como São Carlos, 200 mil habitantes, e ter 2 clubes em atividade é uma coisa rara no interior. É uma coisa. Tem a Assis também, que tem o Assisense e o Vossen, né? O futebol mudou muito, né? Antigamente o apelo. Rio Claro, tem o Velo. Tem alguns exemplos, né? Tem vários. Ribeirão tem o Botafogo Comercial. Limeira tem o Inter, Independente. Não, mas cidades de até 200 mil, né? Um pouco mais como São Carlos. Porque Limeira é maior, Ribeirão é maior, Rio Claro é maior, eu acho. Não, né? Rio Claro é menor, né? Rio Claro é menor. O São Carlense já fez ali o gesto pra mim, não, jamais. E a rivalidade? Rio Claro eu acho que não atingiu 200 mil ainda, né? Eu não sei nem como analisar a falta de interesse do futebol. Eu lembro, na década de 80, 90, o Grêmio São Carlense aqui, qualquer joguinho era 5 mil pessoas
Era no mesmo horário do jogo da TV, era domingo, 4 da tarde, não tinha essa de jogar de manhã, não tinha de jogar de sábado, era domingo, 4 da tarde e quarta-feira, 8h30. Que era o mesmo horário da primeira pro divisão. jogo com o radinho ouvindo o Corinthians, Exatamente. Palmeiras, São Paulo e acompanhando. E acompanhando. Tem uma coisa que, assim, se pegar os gráficos, é notório. E isso, quem fala é o Rogério Zangotti, que era diretor de São Carlos. Ele que me mostrou isso. Proibiu a venda de cerveja em estádio, que isso diminuiria a violência, que é uma bobagem. Parou a venda de cerveja, começou a cair o público do futebol. O pessoal ia lá, tomava uma cerveja, curtia uma tarde de domingo. O Cebolinha. Voltava pra casa, não dava um tapa na cara de ninguém. E não diminuiu a violência em nada. Não diminuiu em nada a violência. Isso, né, então, o que eles proíbem? Jeito, né, eles proíbem cerveja, que o pessoal ia lá, tomava e ficava na dele. Proibiram bandeira, que ninguém brigava com bandeira. Você não pode levar uma bandeira do São Carlos no estádio e pendurar lá com o nome do seu bairro. Não, a polícia não deixa. Bom, não deixaram um deficiente entrar com muleta no estádio, né? O que você vai fazer no estádio? Você não pode fazer nada. Cebola, eu não pude entrar com uma capa de chuva, gente. Na Copa São Paulo, eu tava com meu filho de 4 anos, ele tinha 4 anos, né? Eu não pude entrar com uma capa de chuva. Tive que jogar no lixo pra entrar. Sabe? Eu vou te fazer uma pergunta que lá no Juventus da Moca é uma afirmação. E eu vou fazer como pergunta. Ódio eterno ao futebol moderno? Não, eu não acho. Eu evito comparar épocas assim. Mas esse tipo de modernização é burra. Porque não é modernização, é simplesmente uma invenção de moda do Ministério Público, que eu respeito, eles fizeram muita coisa. Mas assim, a violência continua a mesma. É você não acreditar na capacidade cognitiva da pessoa separar as coisas, né? Falar, ele vai beber, ele vai bater. Ele vai beber e vai bater. Sabe, o pessoal... Tem muita gente que me fala isso, gente. Eu ia lá, ia no Luizão, bebia cerveja. O caminho ficava até afundado, né? De tanta cerveja que eu ia buscar, eu chegava em casa e dormia. Sabe? Não... porque o cara que vai pra brigar, ele briga independentemente de estar sóbrio. O cara enche a cara sóbrio, fora com do muleta estádio, ou sem fica muleta. até mais louco, entra no estádio. E você, ele vai pra brigar. Você conhece bem a realidade das torcidas organizadas, né? Você foi mesmo, não sei se é ainda. Não sou mais membro de nada. Sou eu, torcedor, eu. E eu sempre fui contra, né? Fiz até parte do meu mestrado em cima disso, né? A demonização que se faz da torcida organizada. Eu acho que a torcida organizada, ela é usada pela grande mídia, por exemplo, quando convém, né? Então, no carnaval, quem faz a festa bonita e tudo mais, Exato. Aí chega no estádio, né? Que é o dever da torcida, ela é demonizada porque ela não dá audiência, não é ela que dá audiência para as grandes TVs, para as grandes rádios. Agora, o fato é que, de fato, existe ainda muita violência dentro dos estádios. E vem da torcida organizada. Vem da torcida, sim, sem dúvida. Vem da torcida organizada, mas é aquela coisa, né, que a gente sempre fala. Bandido, o cara que quer brigar, tem em todo lugar. Então você vai ter. Você uniu pessoas, você juntou pessoas a partir do mesmo interesse, de um interesse comum, os ânimos se inflam. O cara, ele sai dali, ele é um trabalhador comum, né? Ele vai picar cartão no dia seguinte. Ele é amigo do rival. Isso, mas quando ele tá junto, parece que numa coisa meio inflamada, parece que ele se transforma, né? Igual aquele episódio do Pateta. Não sei se vocês costumam assistir o Pateta, do trânsito. Sim, todos aqui, ninguém perde. Ninguém. Até hoje. Mas eu sei qual é o episódio. Tem um episódio do Pateta que ele se transforma no trânsito, cara. Que ele pega o carro, isso, né? que é um episódio clássico, né? Que ele entra. O torcedor organizado parece que ele quando ele entra, né? Parece que ele é o efeito manada, né? É efeito manada, exatamente. Agora, cara, só pra demonstrar a hipocrisia, independente de ser contra ou a favor, a hipocrisia desse ato. Porque no carnaval, por exemplo, onde coexistem aí torcidas rivais de clubes, né? Por exemplo, a torcida do São Paulo, a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians. No desfile, você tem até camarote com nome de cerveja. Mas já teve muito pau na apuração, então, cara. mas que Na seja. apuração já teve muito Mas pau. a apuração do carnaval paulistano, quem arruma encrenca não é só a Gavião. Não é lógico. Não, mas o que eu quero falar ninguém culpa a cerveja. Então, ninguém culpa a cerveja. Era esse o ponto que eu falei. Porque o camarote é de uma das cervejas. Exatamente. Bem lembrado. Os caras bancam. Então é só entrar uma Brahma aí da vida pra bancar o futebol. Mas o Paulistão é Itaipava. Então, e aí beleza. Não, e vai, tá entendendo? vai em algum camarote das arenas aí, das modernas.
Tem Campari lá servindo, tem vodka, tem bebida. Pra quem é rico, tem bebida. O pobre tem que tomar cerveja sem álcool. Então, Exato, aí exato. entra naquilo que eu falei sobre a capacidade cognitiva. Então, o camarada, beleza, que tá lá no camarote, ele pode beber porque ele é rico, então ele não vai brigar. E o pobre vai. Eu acho isso absurdo, cara. Isso é uma hipocrisia. Aqui no Deixa eu falar uma Brasil outra- sempre se atacam os alvos Sei. errados. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, ou se é uma percepção provinciana, capial, minha, de Araras, mas eu sempre tenho a impressão que camarotes têm uma visão pior do que outros lugares de estádio. Vocês têm essa... Eu acho Cara, o que... camarote- Eu concordo com você. Cara, o camarote fica longe, fica muito alto. Ah, cara, que ninguém quer assistir o jogo. cara, isso, o cara eu tenho que muito vai essa pro impressão. camarote, ele não vai pra assistir O o cara jogo, paga cara. milão pra ver um jogo, mas Ele não vê vai pra ir direito. lá na baladinha, É. nem torcedor do time ele é. O Corinthians tem um negócio agora na arena, lá na Arena Itaquera, que é o mezanino. Cara, é um negócio totalmente... É uma laje gourmetizada. Eles fizeram um mezanino, cara. Fizeram no bico, assim, do final da arquibancada oeste. E a galera fica na balada. Literalmente na balada. Fica ali balada, tomando Mas cara, um... é aí, balada. Marião, voltando ao assunto do morte, ao futebol moderno, né? Ódio eterno. Eu não tenho esse ódio, não. Eu não tenho esse eu ódio. acho que tem coisa Diga-se que de melhorou passagem. muito e tem É um coisa que canto piorou da torcida muito. do Juventus, Do lá na Juventus, Moca. sim. Então, Eu inclusive, sei. abraço ao Thiago Júnior, que é de lá da torcida do Juventus, da Sim, Moca. abração. do setor 2, né? Do Isso, Juventus. exatamente. E eles cantam isso, Eles cara. cantam isso, mas você cria um movimento de resistência a esse tipo de deturpação da raiz do futebol. Porque é hipócrita, cara. Esse Que é o ponto, hipócrita. é Porque hipócrita. eles procuram atingir pessoas e Minorias. grupos. Um nicho, né? Que tem vagabundo em torcida organizada, bandido, traficante de droga? Tem todas, mas tem muito trabalhador que vai ali, paga o seu ingresso. Lógico, sim. Você está no programa Onda Esportiva, na 95,3, a sua rádio Fiscar, a melhor rádio de São Carlos, trazendo para você também o melhor do esporte. Você pode nos mandar um WhatsApp, se você quiser, em 16991220901, 16991220901. A gente está tentando entrar em contato com o presidente do São Carlos, o Carlos Antunes. Ele ia falar com a gente, dar uma palavrinha aqui ao vivo. Daqui a pouquinho, se der certo, a gente entra em contato com o Carlos Antunes. O Cris tá na luta ali pra tentar. Abraço pro Pedro Bis, abraço pra Aninha Santos, todo mundo ligado. Mandar um beijo o pra Javier- Fabrícia. Fabrícia é minha prima lá de São Paulo, tá Opa. mandando um beijo pra gente. Você tem primo aí. também, Marião? Pelo amor de Deus. Cara, velho. ó, e uma audiência da rádio aqui, ó. Rio Claro, Piracicaba, São Paulo É, e a coisa- Salvador, mandando um beijo pro Cebola. O Javier Pereira, que é também filho aqui da UFSCar, se formou recentemente, que é lá do Ribeirão Preto Rugby, tá mandando um abraço também aqui pra gente. O Marcelo, o Cebola, mandou um abraço pra você, ó. Marcelo Strozzi. Marcelo Sim. Strozzi, jogador do primeiro time de rugby aqui de São Carlos. Mandou um São Carlos abraço Rugby pra você Clube. aí, ó. De lá de Salvador. Muito bem, antes da Ralf gente... Teixeira, Ralfão, nosso amigo aí, Ralf, abraço, queridão, Ralfão. Muito abraço, bem. Ralf. Antes da gente mudar de assunto, acho que agora a gente conseguiu o contato. Daqui a pouquinho, não, ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o presidente Carlos Antunes. A gente falou bastante do São Carlos Futebol Clube, né? Que atualmente é o principal time da cidade, mas o Grêmio São Carlense está voltando, né? Voltou aí numa primeira tentativa há 2 anos, né, Glauco? O Grêmio São Carlense agora estreia na Série B, na 4ª divisão do Campeonato Paulista, dia 8, domingão, não nesse domingo de Páscoa, no outro domingo, às 10 horas da manhã, fora de casa, contra o Jaguariúna. Glauco Keller, sorte ao Grêmio São Carlense. Ah, PG, que legal ver o Grêmio São Carlense, a Fênix, né? Ressuscitar a gente, né, Marião? Que é lá da Vila Prado. Eu joguei no Grêmio São cara. Carlense. Cresceu, né, cara? Vendo o Grêmio São Carlense jogar. Áureos momentos. Hoje voltando de Araraquara com o PG, lembrando nomes que jogaram aqui: Evair Bento, Carlos Alberto Borges, Toninho Oliveira, Márcio Rossini, Vitor Hugo, grande Roberto Bione. O Roberto Bione Darcy era meu Marques. vizinho, o Fernando Narigão era meu vizinho. Que zaga. O Carlos que Goleiro jogou aí. O Carlos Cara. Goleiro, o Sérgio Goleiro. Sérgio Acho que o Sérgio Goleiro. acabou a correr aqui. O Ivan, goleiro. O Ivan é treinador ainda. O Ivan, Manguinha, o Ivan está no São centroavante Carlos. de 89, Manguinha. Zé Então, Duarte, que também o grande treinou Zé aqui. Duarte, Grande né? Zé Duarte. Então a gente conclama aí da mesma forma como a gente lembra sempre o torcedor para prestigiar a equipe do São Carlos. A gente também conclama o torcedor para
apoiar o Grêmio Esportivo São Carlense nesse retorno aí à Série B. Temos chamada aí, Muito PG? bem, temos chamada. Estamos ao vivo com o presidente do São Carlos Futebol Clube, senhor Carlos Antunes. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Seja bem-vindo ao Onda Esportiva. Obrigado a vocês, prazer estar com vocês, prazer estar com o ouvinte, torcedor do São Carlos, nessa fase que nós estamos hoje no Campeonato Paulista. Muito bem, Carlos Antunes, uma classificação aí do São Carlos para a segunda fase que fazia algum tempo que não acontecia, e agora fica aí o recado, né? O convite para o torcedor são carlense comparecer ao estádio para empurrar a Águia em busca da classificação, em busca do acesso para a Série A2, é isso? Sem dúvida, né? Você sabe que é importante o comparecimento da torcida nessa fase. Em todas as fases é importante, mas principalmente nessa fase onde a gente sabe que vai enfrentar um adversário muito difícil, que também tem pretensões de acesso, né? E gabaritado, qualificado, e que também nós teremos na casa desse adversário um público muito grande, muita pressão, e a gente sabe da dificuldade que vai ser jogar em Santos com praticamente 5, 6 mil pessoas empurrando o time da Portuguesa Santista. Vou passar a bola então aqui para os nossos comentaristas, Carlos. Pode ser? Pra gente fazer um bate-papo? À vontade. Muito bem. Quem fala agora então é Marião Pontieri, tem uma pergunta pro senhor. Boa noite, presidente. Aqui é Marião Pontieri falando. Prazer falar com o senhor. O senhor pode... É inevitável que a gente comente aí sobre essa polêmica que surgiu durante essa semana. Gostaria de saber se o senhor pode conversar com a gente sobre isso, sobre a questão envolvendo o Luiz Miller, o Rio Preto. A minha pergunta era até para esclarecer e não fugir aí, né, do assunto que girou aí bastante a cidade durante essa semana. A gente sabe que o Rio Preto, evidentemente, aproveitou aí uma brecha das declarações do Luiz Miller, né, a respeito de uma possível incoerência, uma possível irregularidade. E é evidente que o Rio Preto, sabendo disso, é um time irmão, né, sabendo disso, da possibilidade, ele foi buscar aí os seus direitos. No amparo da lei, gostaria de saber do amparo da lei, não naquela questão de que eles fizeram errado ou certo em procurar. No amparo da lei, como que São Carlos está se preparando para conseguir garantir a sua classificação, que foi honrada, que foi que a gente percebeu, a gente que esteve narrando lá, inclusive parabenizo a classificação do São Carlos, que conseguiu na raça. Como o São Carlos está se preparando para se amparar e não perder essa classificação para o Rio Preto, presidente? Marião, na verdade eu acho que está tendo um equívoco muito grande. Na verdade, são boatos que estão acontecendo e ocorrendo, mas que não existe nada de verdadeiro nesses boatos. O São Carlos, ele esteve no Conselho Arbitral ontem, eu estive presente, e logicamente como legítimo representante da qualificação do 8º lugar dentro do campeonato, na competição, e porque ganhou dentro de campo com legitimidade e respaldado pela Federação Paulista de Futebol. Nós não temos nada com relação a Rio Preto, Rio Branco, outros times que caíram, Marília, que tem, logicamente, que isso é choro de viúva, mas a gente sabe que eles sempre correm para o lado externo das coisas para dar uma satisfação, às vezes, para torcedores ou para outras pessoas que eles querem dar satisfação, mas o Luiz Miller nada tem a ver com essa situação. Inclusive o Luiz Miller saiu por problemas pessoais dele, que ele tinha na época, pediu para ir embora, praticamente largou a equipe, né? A gente não esperava que ele tivesse essa conduta, mas ele tinha já praticamente acertado um outro contrato de trabalho com uma outra equipe, e isso nós viemos saber depois dos acontecimentos, mas nós não temos nada a ver com relação ao Luiz Miller, não temos nada, nem ele conosco, nem nós com ele, né? O que ele tinha que ter, na verdade, o que ele deveria ter feito é cumprir o contrato dele, estando até o final da competição, mas também, se ele houve por bem
optar por ir para outra equipe, por motivos que a gente não sabe quais são, isso é um problema dele, não tem nada a ver com isso, e nada interfere dentro do campeonato, dentro do regulamento e dentro do que aconteceu na competição, né? Com todos os classificados que se classificaram dentro até o presente momento, nada tem contra o regulamento da Federação Paulista de Futebol. Ô, senhor Carlos, a gente, para não tomar mais o tempo do senhor, mais 2 perguntas, pode ser? Podemos combinar assim? Vontade, pode fazer. Muito bem, eu vou retransmitir aqui uma pergunta que chega de um torcedor no nosso Face, né? A pergunta do Renan. Ele fala sobre o marketing do São Carlos. Se há na intenção da diretoria do São Carlos um maior investimento, por exemplo, em carros de som nas ruas dos bairros mais afastados, como Cidade Araci, Jockey Club, né? Para tentar aumentar a média de público dos jogos. O marketing do São Carlos tem pensado em soluções para tentar alavancar o público, senhor Carlos? Olha, na verdade, nós já tentamos fazer esse tipo de ação, inclusive numa ação do futebol sustentável, que é feito pela própria Federação Paulista de Futebol, com relação às PETs, né? Aquela troca de garrafa PET por ingresso. Eles fizeram muito, inclusive uma pesquisa que eles me passaram da federação, que não deu retorno, tanto que eles fizeram a primeira vez e depois acabaram não fazendo mais esse tipo de ação do carro de som. Mesmo porque hoje o carro de som, eu acho que é uma coisa muito assim, tudo bem, tem gente que ainda se deixa levar, talvez, não sei, mas muito pouco, porque a informática, e hoje as notícias, da forma que chegam, que são instantâneas, dentro da internet, né? Hoje o pessoal tem um acesso muito rápido à informação. Então você divulgando, por exemplo, em rádio, que vocês estão aí fazendo esse trabalho né, dentro do esporte, divulgando o esporte, divulgando as competições, que é um trabalho que vocês fazem, vocês já estão colaborando também para que o público tenha um acesso, que vá aos jogos, que compareçam aos jogos. Eu acho que nós temos várias dificuldades dentro da cidade, né? Dentro da nossa coletividade, e a gente percebe isso, já não é o primeiro ano, eu estou no 5º ano já, e a gente tem visto essa dificuldade. O marketing, nós já tentamos várias situações dentro do marketing, mas o público comparece mesmo na hora decisiva, e você sabe muito bem como é que o público às vezes atua, né, na hora da decisão. Isso também não é só da nossa cidade, isso também em várias cidades acontece a mesma situação, tanto que nós vimos lá a média de público dentro da A3, lá no Conselho Arbitral, e você tem as médias lá, praticamente hoje o time que mais leva público é o Noroeste, que é um time tradicional com 107 anos de fundação, e o Barretos, que também consegue fazer alguma promoção, e a Portuguesa Santista. São os clubes com melhor média de público, uma média de 800 a 900. E o Noroeste com uma média de 1.600, 1.500 pessoas, em média. Então você vê que os outros clubes, todos numa média de 500, 400, daí para baixo. Tem clube até que praticamente não leva quase ninguém, uma média de 80, 70 pessoas por jogo. Mas enfim, isso daí é um problema, que são várias situações que ocorrem, não é simplesmente só do marketing, né? Mas são várias situações que ocasionam esse tipo do público, do não comparecimento do público aos jogos. Muito legal, obrigado, presidente. A importância da sua fala, justamente em todos esses pontos, mas sobre a polêmica, né? Porque em tempos de fake news, né? É tão perigoso a gente confiar em alguma informação, e aí o presidente mesmo aí confirmou ser um boato. Que bom, né? Que bom que é um boato, e vida longa aí ao São Carlos nesse campeonato e em todos que virão. Não, eu agradeço, e logicamente os boatos nessa época, quando existem classificados e rebaixados, eles acontecem em demasia, né? São até diferentes durante o campeonato. Durante o campeonato o pessoal até abafa os boatos, porque
o campeonato está em andamento. Mas quando acontece de terminar essa fase, muita gente quer se aproveitar, os boatos ocorrem mesmo, as notícias falsas, as fake news aí, elas acontecem a todo momento. E nós temos que ter muita precaução quando passar uma notícia, uma informação, que você pode também estar colaborando com uma notícia falsa. Então a gente tem que ir na fonte, ver qual é o fundo, qual é a verdade, buscar os dois lados, para perceber realmente que pé que está essas situações que ocorrem. E com relação a que a gente está falando do público em geral, você vê, nós temos aí esse final de semana, e em decorrência da classificação e também do feriado, que será praticamente na sexta-feira, para nós foi uma semana muito curta. Nós estamos aí com uma divulgação, estamos querendo fazer ações de Páscoa para as crianças, mas é tudo muito rápido, né? Nós tivemos aí 3 dias praticamente, que às vezes não dá tempo de você colocar em prática. Então vai muito, do torcedor que realmente gosta do esporte, gosta do São Carlos, quer ver o São Carlos numa colocação melhor, numa série melhor, dentro de uma série A2, e também, quem sabe, futuramente a gente ter um acesso a uma série A1, que é o nosso objetivo sempre, desde o início. Mas é o torcedor ir lá e dar o seu incentivo, colaborar, para que a gente chame os amigos, para que a gente tenha esse público, esse acesso aos jogos, e a gente aumente a média de público, né? E de tudo que nós estamos procurando fazer dentro do clube, dentro desse ano, a primeira meta era não rebaixar, porque nós tínhamos um campeonato muito difícil, que caíam 6 numa competição inédita no mundo. Não existe uma competição onde caem 6 e sobem 2. Então é um campeonato anormal, é um campeonato totalmente atípico. Então a nossa preocupação, e nesse ano, ainda mais com os times que caíram da série A2, que caíram 6 clubes da Série A2, se juntaram aos clubes da Série A3, que já existiam. 6 clubes também fortes. Então a nossa pretensão era justamente de manter o clube numa situação onde nós não corrêssemos risco durante a competição. Tá certo, presidente. Opa, desculpa. Conseguimos nosso objetivo primeiro, que foi manter o clube afastado da zona de rebaixamento. Mantemos sempre ali 3, 4, 5 pontos de distância da zona de rebaixamento. E aí a gente tentar, logicamente, dentro disso, a possibilidade da gente se classificar. Trouxemos uma equipe experiente, passando um pouquinho só um relato para vocês, né, do que foi a competição. Trouxemos uma equipe experiente e que acabou nos dando aí essa 8ª vaga. Poderia ter sido melhor, poderíamos até ter atingido a 6ª vaga ou a 5ª, mas essa 8ª vaga veio. Nós estamos dentro da mesma competição. É uma competição onde tudo se inicia do zero, vai começar todo um campeonato do zero. E estamos também trazendo já uma novidade para vocês. Estamos trazendo os reforços que já treinaram hoje com a equipe, e esses são reforços pontuais que a gente esperava já para trazer, né, dentro do regulamento, que você de substituir 4 atletas. Nós fizemos a substituição de 3 atletas. Então nós estamos aí, substituição não, na verdade foi inscrição, né? Só a substituição de jogadores lesados por lesão, que vão ser substituídos. Então nós estamos aí praticamente com uma equipe em condições de surpreender, e eu acredito muito nessa equipe que vem se mostrando como de valor, de brio, de garra, de vontade, e com um técnico também moderno, que conhece do futebol. E eu acho que nós vamos ter surpresa nesse campeonato. Tá certo, muito obrigado, presidente Carlos Antunes, do São Carlos. É uma honra falar com o senhor. Participe sempre quando quiser, entre em contato com a gente sempre que quiser. A gente aqui do Onda Esportiva estará disponível para te ouvir. Grande abraço, presidente. Obrigado, um abraço, boa noite, bom trabalho para vocês, e vamos falar com a torcida aí, que vamos comparecer, que São Carlos vai chegar lá, se Deus quiser. Tá certo, valeu, obrigado. Esse foi presidente Carlos Antunes, do São Carlos, né, dando uma palavrinha, né, uma entrevista forte, uma entrevista interessante, muito boa, né? É raro a gente ter aí a participação
pessoas, dirigentes, digamos assim, dos times de futebol. Fica aí o nosso agradecimento, obrigado também ao Rovanir Frias, ele que fez o meio de campo aí dessa entrevista. Valeu, presidente Carlos Antunes, ao vivo para você da Rádio UFSCar 95,3, você tem o melhor do esporte aqui. Vamos dar prosseguimento à nossa pauta, porque o Henrique quer falar do rugby, cara. Vamos falar do rugby. Fique à vontade, diga lá. Quem falou rugby. que não... dirigente esportivo não dá entrevista. Aqui, ó, hoje é o dia dos dirigentes. Presidente do Conselho Deliberativo. Bom, o Rugby São Carlos, vocês falaram... Você que manda lá, então. Você que dá as cartas. Manda é o Rafael Chagas. Eu sou conhecido como Andrés lá. Marcelo Teixeira eu sou o presidente do conselho. O rugby foi campeão da Copa Central. A Copa Central é um campeonato que a gente faz... os times aqui da região fazem. Nós ficamos um tempo sem tê-la, né? Quem criou mesmo foi o Locomotiva de Araraquara, que é para movimentar toda a região aqui. Os times aqui da área 16, um pouco da 19. Nesse ano participaram o Locomotiva de Araraquara, o Piracicaba, que é um time tradicional de 76, e o Ribeirão Preto Rugby Clube, que é um time que tem uma tradição já do raça, tem rugby há muito tempo lá em Ribeirão. O São Carlos ganhou os 3 jogos, né? Ganhou de 98-0 do Locomotiva. O Locomotiva está se reestruturando, teve muita baixa lá, o pessoal vem jogar pra gente. O Piracicaba, que está na Série C, na Série D, São Carlos ganhou de 26-3 no dia 10 de março, e agora, no último sábado, o São Carlos ganhou de 31-12 do Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e assim ganhamos pela segunda vez a Copa Central. Copa Central, além de movimentar e de prestigiar os times da região, tem como objetivo preparar o time para o Paulista B, né? Nós caímos ano passado, a gente foi para a primeira divisão, e no dia 7 de abril daqui, não nesse fim de semana, no outro, a gente já estreia lá em Louveira contra o Olis, que é um time tradicional também, é um time que já foi de Jundiaí, agora está em Louveira. E a intenção do time é voltar à primeira divisão novamente. Muito bem. O mais interessante de tudo isso, né? Além do lado esportivo, né, Cebola, de levar o rugby a conhecimento do público, né, conhecimento popular, leva também o nome da cidade, né? Bacana, cara, carregar o rugby São Carlos. Eu tava conversando até com o Edson Ferraz, né? A gente teve um jantar, né, Olha lá, o cara janta no executivo. Teve um jantar do rugby São Carlos, que foi a premiação, o prêmio Eric Zanderin Sabadini. Não fomos convidados, no caso, né? Na próxima, a crônica será. O Edson foi meu treinador e não me convidou pro jantar. Tá certo. Beleza, obrigado, Edson. O rugby São Carlos foi o primeiro time desde o Grêmio São Carlense a participar de uma primeira divisão de São Carlos. Muito legal, cara. E a gente não tem patrocínio nenhum, não tem apoio nenhum, a gente sustenta o time, tem apoio da prefeitura, tem apoio de algumas empresas, como a Fiz e Companhia. Qual que é a relação de vocês com as outras equipes de rugby da cidade? No caso, o rugby da UFSCar? Não, é a mesma turma. As cores são essas porque legal. O rugby do caso, o rugby legal. É por isso. Muito bonito o uniforme, aliás. Você que assiste pela live tá vendo o uniforme. Há rumores que o Barcelona copiou. Parece as cores da Catalunha, no caso. As cores da Catalunha. A seleção de rugby da Catalunha usa essa camiseta, tanto que lá na Olimpíada eu tava com uma camiseta de São Carlos e os guias falavam espanhol comigo, achando que eu era da Espanha, né? O Caso tem seu time que treina toda terça-feira, meio-dia. A UFSCar tem seu time que treina toda sexta-feira ao meio-dia aqui no Campão. Mas na verdade é um time só. Os times se separam para treinar, então se você não pode treinar à noite, todos os treinos são todo mundo tá convidado a comparecer, quem tiver interesse, às 21 horas lá na USP, nas terças e nas quintas-feiras à noite, e aqui na UFSCar e na USP ao meio-dia, na terça e na sexta. Não importa se é estudante de uma, é tudo uma coisa só, e não só aqui de São Carlos, mas da região também. Então, o pessoal do Locomotiva vem jogar aqui pela gente, o pessoal daqui vai jogar pelo Locomotiva. Eu já joguei muito pelo Locomotiva, o pessoal já jogou muito pelo Ribeirão Preto. Os times, é um esporte que é minoritário, mas e se nós não nos ajudarmos, ninguém vai ajudar, e alimentar uma rivalidade que é incomum no rugby,
os times não vão para frente. Então, se o interior não se unir para crescer, o esporte não cresce. O PG, na semana passada a gente. E aliás, falando... isso podia ser um exemplo de futebol e não ficar com historinha aí. Exatamente. Você falou do Piracicaba, na semana passada a gente falou do Kenny Cutters aqui, que é um time importante. A Mariana Siena tá participando com a gente. Não é aqui. Candy Crush. Kenny Cutters. Cortadores de cana. Cara. Eu acho sensacional esse nome, cara. Eu acho Kenny Cutters é sensacional. A Mariana Siena tá acompanhando, ela joga no Kenny Cutters, tá mandando um abraço justamente porque a gente tá divulgando. E na semana passada o senhor me fez cometer um crime aqui. Ele me culpa, cara. Eu fui falar o nome da Rafa Guetti, minha aluna querida lá de Piracicaba. Aliás, um abraço. Tem um monte de gente nesse momento no Bar do Irso, comemorando o aniversário da Eli. Lá já, comemorando já tomando leite com Nescau. Tomando e mandando um abraço pra gente lá do Bar do Irso, pessoal de Piracicaba. Tomando chá de gengibre. E aí, chá de gengibre. E você me atropelou quando eu fui falar que ela joga lá. E aí. Me inclua fora. Tá aí, um beijo, Rafa. Me deixe fora desse seu mau sentimento. Não vem, não. E é você que é o rancoroso da história. E ela joga também no. A gente tava falando do handball de Araraquara. Um beijo também pra galerinha de Araraquara. Yasmin também reclamou que não ouviu o nome dela semana passada. E a Giovana, que joga lá, que a gente falou no time de Araraquara. Você tava falando sobre os outros esportes. O hand. Tem muita gente do hand que vai jogar. Vem jogar rugby. Exatamente, a galera Nosso hooker, transita. O Ricardo Frumento, ele é até hoje doente do Era caso. isso que eu ia falar, a galera transita nesses dois esportes, isso é muito legal, acho isso muito legal. Em qual outro programa, Glauco Keller, a gente discute rugby, a gente discute futebol, a gente fala de torcida organizada, a gente fala um pouco de tudo no mundo dos esportes. Nenhum outro programa, a não ser, lógico, Onda Esportiva, toda quarta-feira, das 8 às 9. Pela Rádio Fiscar 95,3, pelo aplicativo da rádio, pela live também no Facebook da Rádio Fiscar, no Facebook do Onda. Você pode entrar em contato com a gente pelo 16 99122 0901. 16 99122 0901. Ah, não peguei o programa desde o começo, eu quero ouvir desde o começo. Vai ficar no ar o podcast. Entre lá no site da Rádio Fiscar, entre também pelo aplicativo, o podcast fica, você pode ouvir o programa. Agora ele tá entrando logo depois do programa. Isso. Acabou o programa, o podcast está no ar. Exato. Avise os amigos. Você quer conhecer um programa legal do interior? Dê um apoio pra gente, né? A gente faz com muito amor mesmo isso aqui. O nosso pagamento é, na verdade, o seu retorno. Certo, Marião Pontieri? Acabou seu gengibre aí, Glau? Eu vou chamar. Acabou. A gente tem mais 5 minutos de programa. Eu vou chamar rapidamente o Renan Trindade, o repórter Onda Esportiva, o menino marilhense, ele que tá triste com a queda do Marília. Vamos chamar então o Giro dos Grandes para falar um pouco de Paulistão. Giro dos Grandes. Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Depois de uma derrota por 1-0 no primeiro jogo, o Peixe deu trabalho para ceder a vaga na final para o Palmeiras na noite de ontem no Pacaembu. Chegou inclusive a vencer a partida no tempo normal por 2-1. Rodrigo e Sacha marcaram para o Santos e Bruno Henrique descontou para o Palmeiras. A partida foi então para os pênaltis, onde brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Jailson, que pegou a cobrança do atacante santista Diogo Vitor. Destaque para os cobradores do Verdão, que converteram todas as penalidades. Fim de campeonato para o Santos de Jair Ventura. Já a equipe do Parque Antártica aguarda ansiosamente o resultado da partida de logo mais entre Corinthians e São Paulo. Na primeira partida do Majestoso, o tricolor venceu por 1-0, com um gol de Nenê. E o técnico Fábio Carilli ficou um pouco chateado com o fato do técnico Aguirre não tê-lo cumprimentado. Do lado do Corinthians, a novidade pode ser o retorno de Rodriguinho, que sofreu uma contratura momentos antes do jogo. E pelo São Paulo, Rodrigo Caio foi relacionado, mas não deverá ser titular. Essas foram as principais notícias das semifinais do Paulistão para o Onda Esportiva. Boa noite, Carilli. Tá aí o Renan deixando um boa noite pro Carilli, né? O Carilli, coitado. Carilli carente. Muito bem, Renan com as informações do Paulistão. Rapidamente, Marião Pontieri, quem passa hoje? Quem passa hoje? Corinthians. Glauco. Corinthians passa e perde a final pro Palmeiras. Eu vou me abster. Henrique Cebola, quem passa hoje? Não tem essa aí não, você pode falar quem eu passa vou me abster. hoje. Eu vou me abster, eu apresento esse programa e eu não vou falar. Frouxo. Eu acho que hoje passa São Paulo. Passa o São Paulo, muito bem. São Paulo, né?
E ontem? Quer falar sobre ontem, não? Não, eu fico feliz que acabou o tempo aí e assim eu não preciso comentar sobre ontem. Ó, só falando Leonardo Carniato, que é o nosso... Já esteve conosco. Já esteve com a gente. Vocês conhecem muito bem ele, tá falando. Seleção da Catalunha, ele só borda o escudo em cima dessa camiseta. Muito bem, muito bem. Glauco Keller, rapidamente, Brasil e Alemanha ontem, cara. Temos que falar, temos que pincelar esse fato. Bom, começar mandando um grande abraço pro Lição, professor de biologia, que tá ouvindo Lição, a gente. abraço, Ulisses, Lição. um queridão. Jogou Ele, no a Bia. Paulistinha comigo. Ulisses, aliás, quem não jogou? Cebola, aí precisa trazê-lo pro rugby, viu, cara? Garante que, olha, ia fazer diferença, Nossa, viu, cara? que isso. Abraço. Ó, Brasil e Alemanha, acho que ficou pouco pra Alemanha. O Brasil podia, se encaixasse 2 ou 3 contra-ataques, podia fazer 2 ou 3 gols e ganhar o jogo de uma forma mais evidente. O Hexa vem? Talvez, acho que fica entre Brasil, Alemanha e Espanha, acho que são as 3 grandes equipes. O que eu gostei da seleção brasileira, primeiro é importante destacar que as equipes do Tite são muito compactas, a capacidade de recomposição é gigantesca e os jogadores jogam muito perto um do outro. Não tem o Fred, então o Gabriel Jesus é um a mais para marcar, ajuda demais. Fica claro também que as equipes vão atacar o Brasil pelas laterais, porque o meio-campo é muito compacto. Eu gostaria de ver o Renato Augusto no lugar do Fernandinho, porque o Fernandinho errou muito passe. E essa história de que a Alemanha jogou com o time reserva, balela. O Ozil não é titular já faz algum tempo. O Sami Khedira, que é o grande... com um time mais reserva que esse, foi campeão da Copa das Confederações. O Sami Khedira e o Miller, que de fato são os titulares incontestáveis. Porque o goleiro, o Manuel Neuer, tá machucado, tá com o pé quebrado, não poderia jogar mesmo. Então a Alemanha percebeu que é um Brasil diferente, é uma equipe que pode ganhar, pode perder, mas vai competir dessa vez. Entrando aqui no Memória do Esporte, eu fiquei... Foi gostoso ver a Alemanha de verde de novo, acho que desde a década de 90. Alemanha Oriental também. Não, a Alemanha Ocidental usava verde, a Oriental usava azul. Usava azul, verdade. A DDR, né? Muito bem, vambora. Cebola, valeu demais, meu Eu que caro. agradeço. Venha quando quiser. Então vem sempre. É isso aí. Convidadíssimo. Obrigado, valeu. Glauco Keller, sempre bom estar com você, meu compadre. Valeu, PG, valeu, Marião, Cebola. Obrigado mais uma vez ao Cristiano, ao Henrique. Obrigado a você que ouviu o Onda Esportiva. Até semana que vem. Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou. Obrigado ao Henrique na técnica de vídeo. Obrigado ao Cristiano na técnica de áudio. Você fica agora com o quadro mais esperado desse programa, o Toque de Letras. Toque de Letras. É isso aí, caro ouvinte, Toque de Letras de hoje, uma homenagem à aniversariante do dia, ela faz 32 anos, a Stephanie Joanne Germanotta. Sabe quem é essa pessoa, Glauco? Torcedora do Flamengo, acho que tem uma imagem dela, não sei se vai passar, a imagem tá aí. Torcedora do Flamengo. Se você não conhece a Stephanie, torcedora do Flamengo, a gente vai ouvir um som dela agora. Trata-se de Lady Gaga. PG já dançou muito nas baladas por aí. I Wanna Love, I Wanna Your Revenge. Exatamente. Essa Bad música aí, ó, Romance. Poker Face. Lady Gaga, que teve aí uma passagem pelo Brasil e se declarou flamenguista. Inclusive, essa foto que tá aparecendo aí, está ela com um blusão do Mengão. Então, Lady Gaga é Mengão. Fica aí a nossa homenagem à aniversariante do dia, Lady Gaga, que faz hoje 32 anos. Muito obrigado, querido ouvinte, querida ouvinte. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tô indo pro Bar do Urso, galera. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.